Eu saúdo os amados ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que me ouvem. Quero deixar nesta manhã uma reflexão a qual o Senhor me deu, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Jesus ora no lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém? O que eu quero falar nesta manhã para mim e para você, com o tema: como é possível permanecermos cheios do Espírito Santo diante de uma sociedade tão corrupta, tão má, a qual o Senhor nos admoesta que nós temos que perseverar, a qual que nós temos que estar sempre cheio do Espírito Santo para vencer as tentações dessa vida, para vencer as dificuldades. É tanto ele deixou na sua palavra que nós temos que nos encher do Espírito e não nos embriagar com vinho. Porque dizer isso, não devemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para o seu filho Timóteo na fé, que ele não viesse se embaraçar com as coisas deste mundo, porque não podemos servir dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Baal. E nós sabemos que Deus não quer nada dividido. Deus é aquele que quer a inteireza. Espírito, alma e corpo irrepreensível diante do Senhor. E nós sabemos que para nós permanecermos cheios do Espírito Santo, diante da pós-modernidade, diante de tantas invenções, a igreja está passando por momentos difíceis na terra. E nós temos que permanecer fiéis ao nosso Deus. E para isso, para vencermos este mundo e permanecer fiel ao Senhor, é necessário estar cheio do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que assim como um lago, um exemplo, assim como um lago ou um ribeiro precisa ser alimentado por uma fonte, é necessário que o Espírito de Deus flua continuamente em nós. Amém? Alguém já viu um lago ou um ribeiro isolado da nascente? Isso não pode acontecer. Porque se um lago ou um ribeiro foi isolado da sua nascente, ou ele vai secar, ou vai se tornar poluído e estagnado. E assim é conosco. Se nós parar de beber da fonte que jorra da água da vida, nós vamos ficar o quê? Estagnado, poluído, não tendo alimento para alimentar essa população. E nós sabemos que Jesus sempre tinha alimento para alimentar aquela multidão que o acompanhava. Então nós sabemos que nós temos que estar ligado à fonte que é Jesus Cristo. E isso quer dizer que nós temos que ter comunhão com Deus. Não podemos perder o contato com Deus. Para que nós permaneçamos cheios do Espírito Santo, é necessário permanecer em contato com o Senhor. Para que as correntes de água possam fluir
fluir em nós. E a nossa vida não venha se secar e nem venha se tornar uma água estagnada. Então nós sabemos, né, irmão, que não é fácil. Não é fácil permanecer em comunhão com o Senhor. Nós sabemos que nós temos que renunciar a este mundo. A Bíblia diz que nós temos que o quê? Tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. E para seguir o Mestre é necessário renunciar. E renunciar não é fácil, mas é possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E nós sabemos que nós devemos guardar neste mundo a nossa mente e o nosso coração. É onde Satanás tem feito a arruaça nas mentes das pessoas e no seu coração. E nós sabemos que a nossa mente e o nosso coração tem que estar centrado nele. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Isso quer dizer que nós temos que priorizar Cristo em nossa vida. A Bíblia fala, na segunda carta de Coríntios 10:5, o que nós devemos fazer, destruindo argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos que levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o nosso pensamento não pode vaguear. O nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas dos reinos. Nós temos, como fala em Colossenses, que nós temos que buscar as coisas do alto. Nós temos que nos revestir das armas espirituais, porque nós estamos travando uma grande guerra nesta terra. Então nós temos que guardar a nossa mente, para que nós possamos cada dia estar firme. Temos que colocar o quê? O capacete. É esse capacete da armadura, a qual o apóstolo Paulo deixou para nós. É essa armadura de Efésios 6, que nós temos que colocar na nossa vida e na nossa mente. Nós temos que colocar o capacete da salvação, porque o que está acontecendo hoje é que o mundo não controla a sua imaginação. E aí o que acontece? Satanás começa a entrar com pensamentos corruptos, pensamento de destruição. Por isso é necessário levar cativo, levar escravo nossos pensamentos, levar os nossos pensamentos ao domínio do Senhor. E é por isso que nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que fala em Filipenses 4:8, o que nós temos que pensar, o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então nós temos que pensar o que é verdadeiro, nós temos que pensar o que é puro, as coisas boas, nós temos que trazer a memória, como fala em Lamentações, traga a memanda, subne que fogas neregai, rabanduri me cantarabacheia, ripouvias nai, decante naga subnagai, rabaraxeragai, remanto e deflai. Traz a memória o que te dá, Eiturimikai, esperança. Quantas pessoas sendo destruídas, porque trazendo à memória o seu passado. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor, tudo se faz novo, as coisas velhas se passam, e que nesta hora que você venha colocar essa nova vestimenta, a qual o Senhor te dá, uma nova identidade, uma nova vida, e coloca para trás todo o passado, porque isso já passou.
A Bíblia fala que nós temos também que guardar o nosso coração, aonde está em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, irmão, o que é que procede de coração? São tudo que não presta, as prostituições, as avarezas, o orgulho, tudo aquilo que nos contamina, que neste dia eu venho falar para você. Vamos guardar o nosso coração, para que nós não sejamos destruídos. E eu te pergunto nesta manhã, o que é que tu tem guardado no teu coração? Nós temos que tirar todo o lixo, porque se você deixar o lixo no teu coração, não vai ter lugar para Cristo habitar. E eu quero te dizer que você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. E eu quero te dizer, vai tirando todo esse lixo do coração, porque Jesus quer encontrar espaço no teu coração, e ele não tem encontrado, ele tem batido também na porta do teu coração, e tu não tem aberto essa porta para ele entrar. E nesta manhã eu te convido, abre a porta do teu coração, faça uma limpeza no teu coração, porque tudo depende, a sua vida é do seu coração. Quantas pessoas sendo destruídas porque não querem perdoar? E eu te pergunto nesta manhã, quem é você? Se Deus deixou exemplo de perdão, a Bíblia diz que aquele que mais perdoa é aquele que mais ama. E se você não consegue perdoar é porque você não ama. E nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que fala em Romanos 5:5 que o amor está derramado em nosso coração. E é necessário você exercitar esse amor, porque já está em você. É necessário você praticar, porque a essência do Evangelho é o amor. Ele deixou para nós 2 grandes mandamentos: amar ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas não amam mais o seu próximo? E nesta manhã, que você venha guardar o seu coração, porque isso depende da nossa vida. E para que nós venhamos cada dia ser cheio do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar do nosso eu, da nossa vontade. Não é como nós queremos na terra, é como Deus quer. Não podemos deixar que a nossa bateria espiritual descarregue. Temos que deixar nossa bateria espiritual carregada por meio da atividade espiritual. Quantas pessoas que não têm mais uma bateria espiritual carregada estão dentro das suas casas, sendo dominadas pelo inimigo. E nesta manhã eu profetizo, vai saindo da inatividade, que Deus venha fazer você ativo na obra do Senhor, que Deus venha fazer você dando fruto, porque é isso que Ele quer de nós. E para que nós possamos ser cheios do Espírito, é necessário a gente ter uma vida de oração, é necessário nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós temos que estar em constante comunhão com o Mestre. Foi isso que ele deixou em Marcos. Se ele teve completa vitória, é porque Jesus estava sempre nos desertos, nos montes orando. Ele fazia milagre, ele fazia maravilha, mas ele sempre carregava a sua bateria espiritual. Ele sempre estava conversando com o seu pai, porque ele sabia que ele tinha um cálice a beber, e nós sabemos que Deus deixou uma missão para nós na terra, e é necessário a gente cumprir essa missão, e é por isso que nós temos que permanecer cheio, como fala em Eclesiastes 9:8, não podemos deixar que falte óleo sobre a nossa cabeça, não podemos deixar que as nossas vestes
vestimenta venha se sujar. Por isso, nesta manhã, nós temos que permanecer cheio do Espírito, mas é necessário buscar o Senhor, é necessário dedicação, é necessário reverência ao Senhor. Por isso eu te digo, sempre vamos travar uma batalha. Por isso, mais uma vez eu te falo, se revista com a armadura de Deus, porque a nossa guerra, ela é guerra espiritual, e nós temos que nos revestir das armas espirituais que o Senhor tem deixado para nós, para que nós possamos vencer os dias mal na terra. E essa mensagem, essa reflexão que eu deixo para você, temos que ter relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus é sustentado por oração. Jesus, antes de sair para fazer a obra, ele passou 40 dias tendo comunhão com o Pai, travando relacionamento, se preparando no deserto para que ele pudesse cumprir o seu ministério, para que ele pudesse ser obediente até morte de cruz. E nesta manhã, para vencermos essa batalha, para vencermos o gigante da vida, é necessário se prostrar, é necessário buscar, é necessário orar, é necessário meditar na palavra do Senhor. Então guarde o contato, não perca o contato com o teu Deus. É que eu te deixo essa reflexão, em nome de Jesus. Amém.